Pronto, deu certo. Tá gravando. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá que horas você esteja assistindo esse debate. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao debate do 18 de maio, que estamos organizando nessa semana de atividades para a população conhecer do que se trata essa data, né? A gente, no município de Umirim, já faz atividades há 5, 6 anos mais ou menos de, de visibilidade dos atos do 18 de maio, às vezes com caminhada. Nos últimos 4 anos, com certeza, né, a gente fez caminhadas de grande proporção no município e outras atividades educativas, atividades de debate e atividades de diálogo com a sociedade. Esse ano, em função da pandemia do coronavírus, não será possível fazer aglomerações, nem muito menos a nossa famosa caminhada do 18 de maio. Então, por essa razão, a gente organizou nessa semana uma série de atividades virtuais para que todos possam ter acesso pela internet, né, pelas redes sociais e por onde for possível. Então, no dia de hoje, a gente está aqui para fazer um debate virtual. Estão comigo nesse debate, né? E eu vou apresentar vocês minimamente, depois passo a palavra para que vocês se apresentem. A Marta, né, que é a enfermeira do IFCE do campus de Umirim, e a Thaís, que é a psicóloga do CAPS de Umirim. E eu sou o Diego, psicólogo do CRAS sede de Umirim. Estamos aqui para fazer um debate sobre o 18 de maio, tá? Então, vou passar aqui rapidamente a palavra para a Marta e depois para a Thaís, para que vocês se apresentem, digam quem são vocês, enfim, um pouco do currículo de vocês e onde vocês trabalham, para que todo mundo fique sabendo. Marta, a palavra está com você. Tá, joia. Obrigada, Diego. Então, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Como o Diego falou, meu nome é Marta, sou enfermeira do IFCE Campus Umirim e estou aqui representando a assistência estudantil. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer pelo convite, é sempre um prazer estar participando, né, em parceria com as ações do município, e ainda mais de um tema tão relevante, né, como é o combate ao abuso e à exploração sexual infantil e a luta antimanicomial. Então, assim, no IFCE, a gente vem desenvolvendo as ações, né, relacionadas ao tema. Elas são desenvolvidas ao longo do ano por meio de atividades que abordam a questão do autocuidado, questão dos direitos sexuais, reprodutivos, direitos humanos, a questão de gênero, e especificamente no mês de maio, né, em que se dá essa campanha, essas ações são voltadas para a realização de oficinas, com a produção de cartazes, né, que a gente leva para a caminhada, realizada a apresentação aos alunos de curtas para que eles possam refletir sobre o tema, né, e ir para a caminhada tendo conhecimento do que se está lutando, do que se está debatendo. E só que, infelizmente, né, esse ano a gente está num contexto diferenciado, né, a gente teve que repensar nossas ações, e aí, infelizmente, né, como o Diego falou, esse movimento com a aglomeração não pode ser feito. Então, a gente tem investido na questão da informação por meio das plataformas digitais, né, que é o meio que a gente consegue fazer com que essa informação chegue mais facilmente ao nosso público, e também alguns alunos, né, já realizaram a gravação de vídeos sobre o tema, junto com seus professores, fazendo parte de projetos. E aí surge uma grande preocupação, né, nesse contexto, devido ao isolamento social, uma vez que as crianças e os adolescentes eles estão mais expostos, né, ao agressor. E aí é importante fazer com que essa informação a quem eles recorrer, né, cheguem a essas crianças, cheguem a esses adolescentes, cheguem à família, né, até porque eles estão num contexto em que não está tendo, né, aquele contato presencial com os profissionais da escola, com os profissionais da saúde, que são pessoas que normalmente eles têm a confiança, a abertura, né, para poder conversar, dialogar.
E aí a gente sempre está reforçando a questão da, do apoio, né? Apesar de estarmos distantes fisicamente, mas nós estamos fazendo ao máximo para que a população, os estudantes, suas famílias saibam que o IFCE, os profissionais do IFCE estão disponíveis para eles nesse tempo de pandemia, né? A gente sempre tem frisado, né, dado ênfase à questão de que eles não estão só. A gente está aqui, né, está buscando, batalhando para que eles sempre recebam o nosso apoio. Em relação, né, à questão do contexto da pandemia, de como a gente foi pego, né, então, os primeiros casos, né, se confirmaram no Ceará no domingo, no dia 15, e aí já no dia seguinte, no dia 16, o IFCS se posicionou, né, com a suspensão das aulas, e aí antes disso, né, a gente já vinha desenvolvendo no campus algumas ações em prol da prevenção, então já era estimulada a questão de manter as janelas, né, das salas de aula, no refeitório aberta, a questão da disponibilização de álcool em gel, né, nos corredores de maior circulação de pessoas, íamos trabalhar também na questão da capacitação dos servidores terceirizados, né, sobre as questões de biossegurança, da higiene, só que infelizmente esse momento não pôde acontecer porque ele estava justamente, né, marcado para o período em que coincidiu com a suspensão das atividades, e além de outras, de mais uma série de atividades também que a gente já estava preparado. E aí, com a suspensão, a gente teve que ir se readequando. Então, temos também a questão da produção de materiais, né, informativos, de cartilhas, e aí, atualmente, né, está tendo debate na instituição em relação ao retorno das aulas de modo remoto, né. A assistência estudantil já se posicionou que é contra, porque a gente sabe que as tecnologias não estão disponíveis, né, para todos de forma igualitária, então isso iria acabar prejudicando alguma parcela dos nossos estudantes, e não é isso que a gente quer, né? A nossa proposta é de igualdade, de que a informação chegue de forma igualitária a todos. Bom, então, eu acho que era isso. Se for necessário mais alguma outra observação, só você me falar. E, mais uma vez, agradecer pela participação, dizer aos estudantes que a equipe de assistência estudantil, né, está disponível para eles têm os nossos contatos, tá bom? E é isso, mais uma vez, agradecer e dizer que estamos à disposição. Tranquilo, Marta. A Thaís caiu aqui da conexão, tô tentando falar com ela aqui no WhatsApp para ela voltar, daqui a pouco ela volta, tá? Enquanto isso, eu vou fazer Certo. a apresentação aqui para as pessoas do que é o 18 de maio, porque que essa data é comemorada, né? De certa maneira, o acaba sendo bastante conhecido por conta da campanha nacional da Secretaria dos Direitos Humanos, né, que aí vai mudando de cada governo o nome dela, que traz a pauta central a respeito da proteção, né, de crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual. Então é uma campanha já antiga, ela era organizada pela sociedade civil, principalmente as ONGs que trabalham com proteção de crianças, né? Muitos conselhos tutelares do país também tinham ações pontuais, isoladas em relação ao tema, né? Que inclusive é oriundo de uma violência, né, contra uma criança. O caso Araceli, na época conhecido, chocou o país, né, pelo tipo de violência cometida, e outros casos parecidos, enfim, aconteceram tempos e tempos depois. A gente continua tendo casos de violação e assassinato, inclusive, né, de crianças e adolescentes em larga escala até o presente momento. Então, assim, é uma data que
de certa forma, dá visibilidade de que o fato ocorre, ou seja, que a violência ocorre com crianças e adolescentes de um caso bem antigo, assim, de uns 10, 20 anos atrás, mas que se repete, né? Então, assim, se repete sim, infelizmente e até com requintes de crueldade piores do que o que aconteceu com o caso que deu origem à data, né? E uma coisa que é importante que a sociedade saiba é que essas datas precisam ser lembradas todo ano para que a sociedade, inclusive, aprenda a melhorar diante dos seus erros, né? Então, a gente já sabe pelos dados oficiais, não é o objetivo desse debate ficar apresentando muitos dados, enfim, gráficos, essas coisas todas, não é uma aula, né? Mas os dados oficiais demonstram largamente de que a violência, todas elas, né, mas principalmente a violência sexual e o abuso, digamos assim, a insinuação, né, sexual ou práticas libidinosas com crianças e adolescentes tem crescido em todos os municípios, proporcionalmente à sua população. Aí depois tem uma caída de casos, mas a gente sabe que muitas vezes a caída de casos não necessariamente é porque os casos estão caindo, mas é porque as pessoas estão deixando de informar, estão deixando de denunciar. Existe também um mito muito grande de fazer a denúncia contra esse tipo de situação, porque muitas vezes, e a gente também vai conversar sobre isso, envolve a família, né? A família, que é o ente protetor das crianças e adolescentes, também é o ente que protege o violador, né? Ou a violadora de direitos que convive com a criança e o adolescente. Então, isso gera um certo tabu de lidar com o tema. Então, o objetivo também do 18 de maio é explicar para a sociedade que isso tem que ser superado, né? Esse tabu tem que ser superado e a gente tem que ter prioridades na nossa sociedade. E uma das prioridades que já foram ditas, inclusive na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, está fazendo 30 anos esse ano, é de que proteger as crianças e adolescentes é uma prioridade. Então, se é uma prioridade, a gente não pode compactuar com esse tipo de violência, porque na maioria das vezes elas têm marcas pro resto da vida. Então, meio que você, ao ser conivente com um tipo de violência praticada contra crianças e adolescentes, você pode estar sendo conivente com a destruição de um futuro, né, de subjetividade daquela pessoa. exatamente. Sem contar as marcas físicas que, porventura, podem ficar e trazem junto com elas uma série de traumas simbólicos, certo? Então, essa é uma questão que precisa ficar claro para a sociedade. Então, é por isso Sim, também que o 18 de maio é importante, né? E todos os dias que a gente discute em maio, não só no dia 18, o dia 18 é o dia simbólico, né? Mas o mês todo é composto de atividades para que a sociedade saiba, reflita, né? E a partir dessa reflexão mude de postura, certo? Então esse é um dos motivos porque o 18 de maio é uma data importante. O outro motivo é um nome difícil de falar, né? A luta antimanicomial. aham, Por que se chama assim, né? Porque no Brasil, até bem pouco tempo, o único modelo de tratamento de saúde mental existente era o de isolar as pessoas em manicômios, ou seja, os famosos hospícios, né? A Casa dos Loucos, né? Que algumas pessoas conhecem, principalmente no interior. E esse modelo se revelou falho, né? Porque na verdade ele não conseguia prestar devida assistência para as pessoas, eram praticamente prisões, né? Que você separava as pessoas com um transtorno mental, e as pessoas com transtorno mental elas também têm uma vida, elas podem produzir, elas podem dizer o que sentem, elas podem ter dignidade e cidadania. Essa dignidade e essa cidadania, inclusive, está reconhecida na Constituição de 1988 e em todas as leis que vieram depois dela. Então, isso é um fato, né? Peraí que a Thaís está querendo voltar aqui. Só um segundo, gente e certo. Marta. Tá joia, tranquilo. Ver se eu consigo incluí-la por e-mail. Ela está dizendo que o link está dando errado. Certo. Não sei por quê, né? Ver se ela me manda aqui o e-mail que eu tento incluí-la por e-mail. Deixa eu só ver aqui.
Aparentemente tá tudo certo. Porque pode ser que por e-mail ela consiga entrar, né? Tá Deu aí. certo. Aí, entrou. Seja bem-vinda de volta, Thaís. Então, como eu Obrigada. estava dizendo, né, este modelo de cuidado, ele revelou-se falho, né, o modelo manicomial, então, e também violador de direitos. Então, por esta razão, mais ou menos ali na década de 70, a gente começou a ver uma série de movimentos sociais, inclusive organizados por familiares dos usuários com transtorno mental, para a mudança dessa perspectiva e para o reconhecimento de cidadania. E essa cidadania tem que ser exercida na rua, né? Ou seja, as pessoas que têm transtorno mental têm o mesmo direito das pessoas que não têm ou que têm outros sofrimentos. E o que muda é a possibilidade de ter acesso ao tratamento no território. Então, a proposta é essa, né? Desse nome grande, né? Meio difícil de falar, da luta antimanicomial, né? Que é difícil de falar, mas é porque o termo é esse, né? É porque luta-se contra os manicômios, contra os hospícios como forma de tratamento único para as pessoas. Esse movimento ganhou força nos anos 80, né? Principalmente depois do Congresso, os congressos, digamos assim, sociais, né? De mudança dos regimes políticos no Brasil, que isso ficou conhecido como início do movimento sanitário. E o congresso mais famoso é o de Bauru, na cidade interior de São Paulo, em que a pauta não era só saúde mental, né? Eram várias coisas. Uma delas era a mudança do sistema de saúde e da saúde mental. O Congresso de Bauru foi brutalmente reprimido pelas forças policiais da época, foi encerrado, né? Assim, muita gente foi presa, enfim. Mas ele deixou uma semente, né? Essa semente foi crescendo e ainda na década de 80, em 1987, a gente teve a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. E nesta conferência foi feita a primeira carta nacional aprovada pelo povo, que deu a origem à base do sistema que a gente tem hoje de atenção psicossocial, né? Com todas as garantias e direitos, tanto dos usuários e seus familiares, quanto dos trabalhadores que exercem a assistência a essas pessoas, né? Então a gente criou o desenho ali, no finalzinho dos anos 80, e nos anos 90 para frente foi uma luta de governo em governo tentando ampliar esta rede de atenção, e os equipamentos devem ser no território. Então hoje você conhece um negócio chamado CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que ele foi desenhado bem antes, lá nos anos 80, com experiências pontuais de alguns municípios, e hoje é uma referência, né? Então quase todos os municípios têm algum CAPS, quase todos. Então a ideia é que eles cresçam ao longo do tempo e em número, né? Assim, que mais municípios tenham, para que a gente possa chegar ao patamar do que hoje existe com a educação. Hoje todos os municípios têm pelo menos uma escola. Então a gente espera que a gente, nos mais de 5 mil municípios que tem no Brasil, a gente possa ter um CAPS por município, um pequenininho, se o município for pequeno, um médio, enfim, e assim sucessivamente. Né, que em termos de contextualização que a gente tem a respeito dessas duas datas, né, do 18 de maio, tanto do ponto de vista da crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual, quanto do ponto de vista da defesa dos direitos e de cidadania das pessoas com transtorno mental e seus familiares, né? Porque a gente sabe que toda a família participa do tratamento da pessoa, né? Direto ou indiretamente. Então são envolvidas as pessoas diretamente afetadas pelo serviço de saúde mental e suas famílias, né? Bom, a Thaís caiu de novo, eu acho que está algum problema na conexão dela. Não sei se ela volta ou o que acontece, né? Talvez esteja com oscilação, né, na rede. Sim, a questão. Vamos ver se ela volta para a tempo. Só está falando aqui comigo no WhatsApp. Não é ela. Então,
é isso, tá? Para todo mundo saber do que se trata o dia 18 de maio e todas digamos assim, atividades, né, os atos político-institucionais de visibilidade. E as pessoas podem perguntar, mas Diego e Marta, por que essa data é importante? Na verdade, ela trata de dois temas que são bem incômodos para a sociedade, né? Porque diz da dificuldade de proteger as pessoas que precisam ser protegidas. Nós temos um histórico de violência na nossa sociedade, as relações familiares também são muito violentas, e a ideia é que a gente possa começar esse debate primeiro para dizer que ele existe, para que não fique debaixo do tapete, como a gente costuma dizer, né? Então, a outra coisa é que a gente precisa encontrar alternativas para que esse debate vire atividade prática, né? Em todas as políticas, né? Nós temos três grandes políticas públicas neste país. A maior política em termos de orçamento e abrangência municipal é a política de educação, federal, estadual e municipal. Depois vem a política de saúde, nas mesmas esferas. E em terceiro lugar, em termos de abrangência, é a política de assistência social. Então essas três políticas públicas devem estar trabalhando em articulação para que a gente possa proteger essas pessoas, né? Tanto as crianças e adolescentes e todo o sistema de proteção e sistema de garantia de direitos, inclusive o Conselho Tutelar, que é importantíssimo. Aliás, o Conselho Tutelar é uma inovação brasileira bem interessante, né? Porque o Conselho Tutelar ele tem um arranjo que foi inclusive pensado na época da Constituição, de ter um grupo de trabalhadores que vem da comunidade, ou seja, eles são do eixo comunitário e são formados ao longo do tempo para proteger as crianças daquela comunidade. Então, nada mais legítimo, são eleitos pelo voto popular daquela comunidade. Então, são cidadãos que trabalham dentro daquele contexto e preocupam-se cotidianamente em proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Então, a gente tem esse arranjo institucional bem bacana. E mudou ao longo do tempo, né? Os conselhos tutelares já foram de várias formas, né? Hoje eles estão numa perspectiva mais de promoção, inclusive, de direitos, do que propriamente só de resolver os problemas quando eles já estão difíceis, né? Que geralmente o conselho tutelar é chamado, inclusive no imaginário popular, na hora da confusão, né? Quando tem confusão com criança e adolescente, e a perspectiva tem mudado no sentido de que eles atuem junto com todos os equipamentos de rede de forma preventiva, certo? Então, mais ou menos esse é o desenho de rede de forma simplificada para as pessoas entenderem, porque se for explicar a rede em detalhes, aí fica muito difícil de todo mundo ter paciência, inclusive, de olhar ponto por ponto dessa rede, certo? Então, é isso. Em termos de dados, né, nós temos uma dificuldade muito grande no Brasil de notificação desses dados, porque não temos um sistema de informação unificado que abrange as três políticas principais, né, a de educação, a de saúde e a de assistência. Então, assim, os dados são fragmentados. Então, alguns municípios podem estar muito ruins do ponto de vista desses dados, tanto de saúde mental quanto de combate à exploração sexual de criança e adolescente. Outros podem estar mais ou menos bons em termos de número, mas a gente não sabe se é bem uma situação confortável, porque os dados são falhos, né? Os dados são muito... inclusive, é sempre uma dificuldade para conseguir levantar esses dados todo ano para apresentar para a sociedade, né? Mas o que se sabe é que os dados têm crescido. Infelizmente, né, o número de crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual tem crescido, e também tem crescido o combate a essas práticas, né, por parte das políticas públicas. Mas não haverá sucesso nessa empreitada se a gente não contar com o apoio da população, né? E hoje a gente tem uma ferramenta muito bacana, que é o Disque Direitos Humanos, né? Ele serve para tudo, inclusive este tema que a gente está conversando aqui, né? Que é o famoso Disque 100, que é uma linha aberta do governo federal,
Existem pessoas lá 24 horas esperando a ligação, aí você liga, faz o relato é digitado, cria um protocolo, tudo sob sigilo. A sua denúncia vai ser averiguada, obviamente, né, para ver se tem fundamento. A rede é acionada daquele município, tudo informatizado com protocolo. Lá no CRAS a gente recebe bastante essas notificações e quando houver indício de envolvimento, né, de pessoas do sistema educacional também manda para a escola, enfim, todo mundo é informado com o devido assim, o devido cuidado, né, e a proteção da pessoa que faz a denúncia. Todo mundo que denuncia tem medo, né, e com razão de ser retaliado, né, mas no caso do Disque 100 é absolutamente anônimo. Não fica nem registrado o número de quem ligou. Né? E é óbvio, como as denúncias podem ser anônimas, tem que ser verificadas. Né? Então, são verificadas com o devido cuidado e com a devida proteção. Então, use o Disque 100. Se você vê alguma coisa esquisita, né, assim, que você acha que está acontecendo com um vizinho, ou ali perto da escola, com uma criança adolescente, ligue, faça a denúncia, né, que é melhor, que aí as pessoas vão averiguar, e essa averiguação pode, inclusive, resultar na proteção daquelas crianças e adolescentes que estão sendo vítimas de violência. Bom, a Thaís falou aqui comigo que está com problema na internet, ela acha que talvez não volte. Está tentando aí ver se volta. Então a gente vai concluindo daqui a pouco. Se ela voltar, ela deixa aqui a mensagem, se não, a gente tenta ver se ela participa amanhã do podcast. Né? E aí inclui... Vou só avisar isso aqui para ela. Pronto, mandei aqui pra ela. Então para ela se tranquilizar, né? Porque eu sei que a pessoa fica agoniada para voltar, às vezes a internet não ajuda, né? Então acontece, faz parte. Então é isso, vamos usar o Disque 100, né? E o Disque 100 também serve para as questões da saúde mental, né? Se as pessoas tiverem com algum tipo de violação de direitos, ligue e denuncie, né? A rede será informada para fazer a averiguação e se for o caso, né, a responsabilização junto aos órgãos policiais. Outro lugar que você pode procurar ajuda, sabe, Diego, eu estou com dúvida, não sei o que é que eu faço, você pode procurar a escola, a direção da escola, as coordenações pedagógicas, né? No caso do IF, CE que tem uma estrutura, né, assim, de apoio aos estudantes, também essa estrutura pode ser procurada, né, que é a assistência estudantil lato sensu. Não é nada a ver com a escola, é outra coisa. Você pode procurar o CRAS para o atendimento, um atendimento feito com devido cuidado. Você explica a situação, a gente faz a verificação. Se você mora no município e tem CREAS, né, que é o Serviço Especializado da Assistência Social, procure também. Procure o posto de saúde da sua área, né? Converse com o profissional, ele também vai fazer o acolhimento e vai procurar ajuda nos outros equipamentos de rede, certo? Procure o CAPS do seu município e, enfim, procure ajuda, né? Procure um desses pontos de rede que você, o próprio Conselho Tutelar, você vai conseguir pelo menos ter uma orientação inicial, um acolhimento inicial sobre essa suspeita, sobre essa demanda que você percebendo na comunidade, tá? Então esse é o recado que a gente deixa, né? Não fique para você sozinho com essa angústia se está acontecendo com a criança, adolescente ou com alguma pessoa com transtorno mental, se ela está tendo seus direitos violados, né? Então procure ajuda. Esse é o recado que a gente faz todo ano na campanha e a gente quer deixar explícito aqui para todo mundo. Eu acho que esse é o objetivo, né, das atividades do 18 de maio, certo? E aí, Diego, é importante frisar, né, que... Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tranquilo, pode falar. Oi? Pronto. E aí é importante frisar, né, a questão do sigilo dos atendimentos, que às vezes, né, as pessoas podem ficar receosas de vir até a nós, o adolescente ou a criança, e conversar e se abrir, né, e ter esse receio, mas aí a gente sempre reforça, né, a questão do sigilo, da ética profissional, e as informações são confidenciais, né, é importante ressaltar isso também.
Isso, os profissionais estão no serviço para ajudar as pessoas, né? Ou seja, para orientar, porque às vezes a pessoa está com uma crise, se faz ou não a denúncia, que ela está completamente desorientada, não sabe o que fazer, né? Ter pelo menos uma orientação sobre o que fazer, qual é o contexto, enfim, isso já ajuda, né? Então, a mensagem é essa. Ficou com alguma dúvida ou se tem alguma suspeita pela via da denúncia, é essa que a gente está conversando a respeito desse tema. Ou a respeito dos seus direitos, o direito da pessoa que você está averiguando alguma situação, procure o serviço. Procure o atendimento, você vai ser atendido, vai ser acolhido com o devido sigilo, com a devida segurança. E os procedimentos serão feitos também com o devido cuidado, porque se você for, inclusive, fazer uns procedimentos de forma apressada, né, isso pode comprometer até a segurança da pessoa que está tendo o direito violado. Então, tudo isso é pensado com muita calma, com muita paciência, para que as pessoas possam ter a devida segurança e, obviamente, a proteção dos seus direitos, né? Então, essa é a ideia que a gente busca trazer para todo mundo, certo? Tanto do ponto de vista da proteção de crianças e adolescentes, quanto do ponto de vista da proteção de pessoas com transtorno mental. Essa é a mensagem maior da campanha e a gente repete bastante isso porque as pessoas precisam ajudar. Só os profissionais de saúde, de assistência social, de educação não será suficiente para que a gente possa vencer essa batalha, certo? Então, contamos com a ajuda da população para que a gente possa caminhar de uma forma mais em passos mais largos, né? Então, acho que de maneira geral é isso, né? Eu queria agradecer aqui a presença da Marta e da Thaís, que estava tentando participar, não está aqui por razões técnicas, né, de internet. Ver se ela participa amanhã no podcast para poder falar dos serviços do CAPS. E dizer que, apesar da pandemia, né, a gente está em casa e às vezes a casa não ser um ambiente mais seguro, você ainda pode procurar ajuda, né? Então use a internet para pedir ajuda, fale com o vizinho. Você não está sozinho, apesar de estar em confinamento. Acho que essa é outra mensagem que a gente deixa muito nítido para todo mundo. Então procure ajuda, né? Então os serviços não pararam por conta da pandemia, né? Eles estão só reduzidos em termos de atividade, mas os serviços estão aí disponíveis online, né? No caso do CRAS e de todo o serviço da Secretaria de Assistência. Você entrar nas redes sociais, os dois CRAS da própria Secretaria tem lá os telefones das pessoas que vocês podem entrar em contato durante o horário de expediente. Pode mandar mensagem no privado, nas nossas redes sociais institucionais dos dois CRAs da Secretaria. A gente olha com frequência, também dá devolutiva, com o devido sigilo também. Então procure ajuda, certo? Essa é a ideia que nós queremos que a população fique com isso frisado. Ok? No mais, agradecer esse espaço, né, que é mais um espaço de visibilidade, a disponibilidade da Marta e da Thaís, que estava tentando participar aqui. E passar a palavra para você, Marta, fazer o seu encerramento, para depois eu fazer aqui o arremate e a gente encerrar esse debate. Certo. Bom, então, mais uma vez, né, agradecer pela oportunidade de estar aqui, reforçar, né, as pessoas que contem com a gente. Nós estamos, né, trabalhando de modo remoto, mas não estamos presencialmente, né, na instituição, mas estamos disponíveis. Toda a comunidade, né, tem os nossos contatos, então não hesitem em entrar em contato. E aí, né, fazer também o apelo para seguir as medidas de prevenção ao coronavírus, né, evitar aglomerações, evitar sair de casa, se precisar sair, fazer o uso das máscaras, né, lavar constantemente as mãos, utilizar o álcool em gel, tá bom? E é isso, eu acho que esse é o momento, né, em que todos devem dar as mãos e aí mostrar a nossa força, e todo mundo se unindo, a gente consegue obter êxito nas nossas ações, nos nossos objetivos. É isso, e fique em casa, né? Siga as orientações, como a Marta está dizendo, né, de higiene,
porque a batalha não acabou, ainda tem um bocado de tempo que a gente vai conviver com o coronavírus até a vacina chegar, um tratamento mais específico. Então depende da gente, né, da nossa colaboração institucional e da sua colaboração pessoal em casa, tá bom? Então, acho que a gente pode dar um tchau, né, Marta? Sim, sim, tchau, Dar um pessoal. tchauzinho. Compartilhem, né, o vídeo, assistam, se tiverem dúvidas, entrem em contato conosco, né? Exatamente. Estamos à disposição e que essa informação circule para que as pessoas possam ter o máximo de apoio nesses momentos mais difíceis, tá bom? Então, essa foi mais uma atividade da semana do 18 de maio. Agradecer a todo mundo que participou e quem estava tentando participar, que é o caso da Thaís. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube do CRAS, e aí todo mundo pode pegar o vídeo, né, compartilhar e colocar nas suas redes sociais. E amanhã, se tudo der certo, a gente vai ter o podcast, que é o áudio debate, né? Como se fosse um web rádio com participação de mais pessoas. E também vai estar disponível para todo mundo poder compartilhar e passar essa mensagem para frente, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Marta. Tchau, tchau. E a Tchau, gente tchau, Diego. a gente se vê aí na internet. Até mais. Sim, até mais.